Meus caros cidadãos, na última sexta-feira, fomos surpreendidos pelas declarações do Poder Executivo Municipal anunciando que a área da Manitowoc será doada para a empresa Comercial Zafari. Irei, entretanto, ponderar alguns motivos pelos quais eu sugeriria maior prudência neste caso. Espero, colegas vereadores, que compreendam que minhas alegações não buscam ofender ninguém, não buscam pessoalizar a questão, embora possam, é claro, desagradar alguns. Minhas alegações buscam tão somente ser justas e coerentes com os fatos e com a legalidade, e buscam, principalmente, atender às demandas de dezenas de eleitores que me ligaram de sexta-feira até o atual momento, pedindo satisfações por não concordarem com a forma pela qual o tema está sendo tratado pela atual administração. Vejamos. Em primeiro lugar, a área ainda se encontra na posse da empresa Manitowoc. E para que seja dada a outrem, no caso a empresa Comercial Zafari, primeiro o município terá que retomá-la, providência que ainda não o fez. Por isso pergunto, como dar a Comercial Zafari, bem que o município juridicamente ainda não possui? Segundo, o Executivo alegou que ninguém se interessou pela área e que, por isso, sendo a Comercial Zafari a única interessada, seria justificável que a Câmara de Vereadores aprovasse a doação à empresa Comercial Zafari. Ora, tanto não é verdade que existem outros interessados, inclusive sabemos isso pela reunião que tivemos agora há pouco, não é mesmo, vereadores, em que esteve presente aqui a empresa GDC, do empresário Gilmar Donato, fazendo também uma proposta de aquisição da área, e inclusive um outro senhor representando as empresas Semeato e empresa JAN, ambas também interessadas em adquirir a área, e assistimos agora há pouco, aí, amplamente divulgado pela imprensa, os outros empresários locais igualmente interessados em adquirirem a área. O empresário Gilmar Donato, da empresa GDC, alegou que há mais de 3 anos solicita a área junto ao Poder Público para ampliar suas atividades e que já em janeiro deste ano, em visita ao secretário de Desenvolvimento Econômico, visita esta a qual tive o prazer de fazer companhia, confiro, portanto, esses fatos como verdadeiros, eu estava já presente nesta reunião em janeiro, quando o empresário manifestou oralmente sua intenção de adquirir a área pertencente hoje à empresa Manitowoc. Interessante observar que, inclusive, o empresário Gilmar Donato se manifestou também favorável a indenizar o município. Vocês, colegas vereadores, presenciaram a manifestação do empresário que o interesse dele em indenizar o município é em um valor, inclusive, superior ao ofertado pela empresa Comercial Zafari na sexta-feira. É oportuno salientar que a proposta do senhor Gilmar Donato, a qual imagino não será a única, como comprovam as propostas da empresa JAN e Semeato, é ainda mais vantajosa que a da empresa Comercial Zafari, já que foi ele, ao ouvir sexta-feira as manifestações noticiadas na imprensa, afirmou que o valor de 8 milhões ofertados pela empresa Comercial Zafari podem ser por ele superados, já que ele ofertou uma proposta de 9 milhões de reais. Inclusive, no que tange à oferta de empregos, a empresa Comercial Zafari afirmou que pretende aumentar seus empregos, a concessão de empregos para 250 empregos, ao passo que a empresa GDC, na manifestação que fez nesta tarde aqui no plenarinho, afirmou que no primeiro ano pretende aumentar para 300 empregos e, num segundo momento, para 450 empregos, inclusive com inúmeros outros tributos a serem arrecadados pelo município. A empresa que, caso obtenha a área da Manitowoc, pretende ter um faturamento, meus caros, anual de 300 milhões de reais, valores que levarão ao município de Passo Fundo tributos no montante de 48 milhões de reais anuais, meu caro vereador Pedro Danelli. Tudo isso, valores que seriam arrecadados pelo município, arrecadados pelo município, caso a área seja adquirida nas propostas apresentadas pela empresa GDC. Terceiro ponto que também manifesto aqui, é que sou estranho o anúncio abrupto da doação da área aqui discutida, pois rezam as leis da República Brasileira que doação ou concessão de área pública devem, via de regra, serem precedidas por licitação. Ainda mais quando existe mais de um interessado, como é o caso. Fatos dessa natureza devem ser realizados no estrito cumprimento da lei. Meu questionamento, caros colegas vereadores, se refere tão somente à estrita obediência à legalidade como forma de evitar que tanto, posteriormente, o Tribunal de Contas do Estado ou mesmo o Ministério Público Estadual interfiram neste processo, da forma que está sendo abordado, retardando, colegas vereadores, ou até impedindo aquilo que todos queremos, que seja dado um novo e melhor destino à área da empresa Manitowoc.
Quarto ponto, que também friso aqui como importante, pelo que se sabe formalmente, só poderão surgir interessados nesta área depois do município retomá-la e depois de publicar um edital de licitação para a realização ou de concorrência pública ou de leilão. Do contrário, como que o município poderá doar algo que nem a ele pertence ainda? Seria o mesmo que imaginar que candidatos a um concurso público ainda inexistente se apresentem para fazer tal concurso. Ora, todos aqui sabem que alguém só poderá se inscrever em um concurso depois que o edital do concurso for publicado. Da mesma forma, os interessados em obter a concessão ou uso de uma área pública só poderão fazê-lo depois de publicado um edital concedendo ou doando esta área. E quinto ponto, algo que também creio ser importante, por fim, o objetivo, se for, de fato, em fazer caixa para a prefeitura, se o objetivo é arrecadar recursos nesse momento grave de crise em que passa, inclusive, o município de Passo Fundo, embora afetado de modo diferente do que outras cidades, talvez não seria viável aceitarmos de pronto a oferta de 8 milhões de reais, mas fazermos um leilão público, nos termos do artigo 24 da Lei 93/36 de 98, para que aquele que ofereça o maior valor fique com o bem. Até porque a área, dizem alguns, vale mais do que 50 milhões de reais. Creio não ser devido, ou pelo menos prudente, que nós aceitemos a primeira oferta. Me parece até aqueles antigos casamentos arrumados pelas matronas, mães de famílias de antigamente, que queriam, vereador Pedro, casar a filha com a primeira proposta que aparecesse. Creio não ser viável, até porque nesse caso a noiva não é das mais feias. Pelo contrário, não é? Uma noiva valiosa, que muitos até se interessariam em adquirir até o matrimônio, diríamos assim, com esta situação jurídica, em que pesem, e peço desculpas pelas brincadeiras, para fazer até uma analogia ao caso. Então, nesse caso, vejam, os 8 milhões de reais ofertados não cobrem nem a folha dos servidores de um mês do município, ou seja, esses 8 milhões de reais não custeiam nem um mês de folha do município. Eu sei que para quem talvez nunca tenha visto grandes quantias em dinheiro, deve imaginar que isso é uma montanha de recursos, mas cuidado. Parece assim que devemos ter um pouquinho mais de cuidado e por isso, sendo assim, eu sugiro que estejamos atentos a outras propostas e que realizemos uma licitação, segundo o espírito da Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93. Porque até onde sei, a lei ainda não foi revogada, então qualquer concessão ou doação de área pública deve necessariamente passar por licitação, seja concorrência pública, seja por leilão público. Embora a gente saiba que o Congresso muitas vezes atue na madrugada, meio às escondidas, eu creio que a lei de licitações até o momento ainda não foi revogada. Então, necessariamente, existindo mais do interessado, nós cairemos nos critérios abrangidos pela lei de licitações. Em tempo, na reunião realizada até há pouco, alguns perguntaram por que o empresário Gilmar Donato não havia até então protocolado formalmente o seu protocolo, pedido de intenções. Ele o fez nessa tarde, creio que outras empresas também protocolarão nos próximos dias suas intenções formalmente, embora seja prudente informar que oralmente, em visita, como afirmei, em janeiro, o empresário da GDC, Gilmar Donato, já havia feito as suas manifestações em prol da intenção de adquirir a área. Isso antes mesmo da visita que tivemos aqui do empresário da empresa comercial Zafari em junho desse ano. E, embora algumas pessoas possam afirmar que a negociação aqui é estritamente entre empresas, isso não é verdade, porque na lei que doou o imóvel à empresa Manitowoc em 2011, estritamente expresso que, e até tomarei a liberdade para ler, independente do prazo de benefício, a empresa perderá todos os benefícios de que trata a presente lei, caso não cumpra com seus objetivos e suas obrigações. Não cumpra. E é o caso, porque a empresa cumpriu até um objetivo de, em determinado prazo, estabelecer um número de empregos. Não o fez. Portanto, o município fica corresponsável em retomar essa área e dar uma melhor destinação, que é de interesse de todos os passofundenses, e eu sei, inclusive, do Poder Executivo. Agora, se, por exemplo, não existissem outros interessados, até entendo que seria pertinente, talvez até fazer uma dispensa de licitação, mas sabemos que não é o caso. Afirmar que o Poder Público, o município ou a Câmara de Vereadores não tem ingerência alguma sobre esse caso, não é correto, até porque, se nós não tivéssemos participação nos destinos dessa área, pergunto, colegas vereadores, por que, afinal, fomos convocados por uma reunião, porque afinal estamos aqui discutindo esse tema? Se estamos discutindo esse tema, é porque de fato a destinação final dessa área irá necessariamente levar à participação do poder público. Então, para finalizar, sem mais delongas, eu gostaria tão somente que nós tomássemos cuidado, maior prudência, e como diz o gaúcho, ir devagar com o santo que o andor é de barro, principalmente em ano pré-eleitoral. Afinal, ninguém quer ter aqui, nessa área que é tão importante, uma área de 45 hectares, do tamanho do Estado do Vaticano, fazer algo que não vai ser em prol
do município em prol da comunidade. Eu tenho plena certeza que agora com essas outras propostas, fico até feliz, colegas vereadores, que nós tenhamos empresários desta envergadura, um oferecendo 8 milhões de reais, outro oferecendo 9 milhões de reais, quiçá amanhã apareça um oferecendo 10 milhões de reais, e que possamos assim ter maior número de investidores, porque quem sai ganhando com essa negociação, com maiores pessoas interessadas, é somente o povo de Passo Fundo. Muito obrigado.